Olá, crianças, a paz do Senhor! Hoje nós vamos ter uma aula bem diferenciada. Estamos aqui com todo o nosso material para trazer uma nova experiência para vocês. Nossa lição vai ser a lição de número 11. Felizes os que são firmes em servir. Escrito em 1 Coríntios 1, 9 e 15:58. Vamos começar? Agora vamos orar para começar a nossa aula. Senhor Jesus, abençoa, Pai, a cada criancinha que está nos assistindo. Abre, Senhor, a mente de cada uma para que elas venham aprender e absorver da Tua palavra. Protege, Senhor, a cada família que está passando por essa situação difícil, que venha haver uma melhora para que as igrejas venham abrir novamente. Em nome de Jesus, amém! Vamos começar! Vamos aprender sobre Paulo, então. Paulo, ele era um grande pregador da palavra de Deus e ele saía pelo mundo a falar sobre as coisas que Deus tinha feito na vida dele. E com isso, várias pessoas, ao ouvirem ele falando sobre Deus, se converteram. E várias pessoas, depois de se converterem, começaram a fazer igrejas para que elas pudessem cultuar. E Paulo, ele, por viajar por tantos lugares, várias igrejas foram formadas, mas ele não tinha como se comunicar com elas todas, porque não tinha celular, então ele mandava cartas instruindo as pessoas de lá. E com isso, várias pessoas foram mais e mais se convertendo e as igrejas foram crescendo, se multiplicando. Paulo, em especial, bastante tempo na cidade de Coríntios, onde ele falava a palavra de Deus, e várias pessoas, após se converterem, também criaram a igreja de Coríntios. E essa igreja havia muitos membros e muitas pessoas que ouviam a palavra que Paulo falava sobre Deus, mas ele teve que viajar de novo e ficou bem longe de Coríntios. Então ele se comunicava através de cartas com Coríntios também. Porém, em um dia, Paulo recebeu uma carta nada agradável falando sobre os problemas que Coríntios estavam passando. E eram muito sérios esses problemas. Um deles era a inimizade de muitas pessoas, estavam brigando por besteiras e ficando inimigas na obra de Deus, não trabalhando mais juntas. E outro problema que era muito grave era o orgulho. Muitas pessoas estavam começando a se sentir muito orgulhosas, de soberbas, se achando superiores às outras só porque tinham um talento a mais ou porque fazia algo a mais na obra de Deus. E isso preocupou muito a Paulo e ele tinha que resolver esse problema. Então ele mandou uma carta para Coríntios, onde ele falava que as pessoas, elas deveriam parar de brigar, porque a obra de Deus não pode ter briga, não pode ter contenda. Tem que ter união e amor para que a obra pudesse crescer. E para ajudar a igreja de Coríntios, ele contou uma breve historinha sobre uma plantação em que havia a pessoa que arava a terra, que ajeitava toda a terra para que pudesse ser plantado naquele lugar. E depois de ser plantado naquele lugar, vinha a chuva que molhava toda a terra, vinha alguém que ia regar. E depois de tudo isso, quem dava o crescimento daquelas plantinhas era o próprio Deus. Com isso que Paulo falou, ele queria dizer que as pessoas elas deveriam cooperar juntas, uma regando, uma arando a terra, para que Deus fizesse que aquela obra crescesse e que não houvesse mais essa desunião, essa coisa de soberba, orgulho, se achar melhor do que o outro. Papai do céu não queria isso. Papai do céu queria que todo mundo ficasse unido, junto. E foi isso que Paulo falou naquela carta. Instruindo, ele disse que também que cada um tinha uma tarefa importante,
cada um tinha o seu dever e que cada um diante de Deus seria recompensado pelas suas obras e que não poderia mais haver essa coisa de desunião, porque sabe quem gosta de coisas de desunião? É o próprio Satanás, porque o crente ele fica fraco e Satanás vai lá para destruir a pessoa, destruir a igreja e Papai do Céu não quer isso. Papai do Céu quer que as pessoas vivam em cooperação umas com as outras. E a nossa fé deve estar firmada numa rocha, ser firmes. E devemos, com nossos irmãos, ser parceiros, ser amigos, para que a obra de Deus venha crescer e várias pessoas venham conhecer a palavra de Deus. Pois Deus não habita aonde há contenda, e sim amor. Nós devemos ter amor pelos nossos irmãos e trabalhar para que o Evangelho de Deus seja falado às pessoas que precisam tanto ouvir dele e não ficar de briguinha ou nem de contenda. Pois cada um, na sua função, é importante. Cada um é de extrema importância, porque aquele que planta precisa daquele que rega para que as plantas possam crescer. É por isso que Deus quer que vivemos em comunhão e que venhamos cumprir as nossas tarefas, as nossas missões, nossos deveres que temos para com a igreja, para que a obra de Deus, o nome de Deus seja glorificado no mundo e que as pessoas venham conhecer os irmãos da igreja como pessoas unidas e abençoadas, pessoas que vivem o Evangelho, pregando a palavra de Deus com amor e união. E para quando Satanás venha tentar nos derrubar e derrubar nossos irmãos, venhamos vencer em Cristo. Então foi isso, crianças, a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito. E para a atividade de hoje, eu quero que vocês leiam o versículo em que eu falei. 1 Coríntios 3, 1, 9. Essa é a atividade de vocês. Leiam, aprendam, marquem. E depois vocês vão fazer um breve resuminho sobre o que vocês aprenderam a mais. Informações a mais que vocês acharam. Descobriram. Então é isso, muito obrigada por terem assistido esse vídeo e que Deus abençoe a vida de vocês.